Diferentes espécies de orquídeas estão entre as plantas mais exploradas comercialmente, podendo ser utilizadas para fins ornamentais, alimentícios, cosméticos e medicinais. São plantas herbáceas perenes com formas e cores extremamente variadas e procuradas mundialmente por orquidólogos e para floricultura. Em condições naturais, a germinação de sementes de orquídea depende de uma simbiose com fungos específicos para cada espécie, resultando em baixas taxas de germinação. Assim, a utilização de algumas ferramentas biotecnológicas, como a cultura de tecidos, possibilita o estabelecimento de um grande número de plantas em um curto período de cultivo. A resposta da família das orquídeas ao cultivo in vitro é principalmente de alguém, e as vantagens sobre os métodos tradicionais de propagação são numerosas. Por exemplo, a multiplicação por clonagem em massa é rápida e produz propagações com altos níveis de fitossanidade, resultando em plantas com características adequadas para a propagação. Dessa forma, a técnica de cultura de tecidos contribui para a preservação de espécies e apresenta uma série de vantagens, incluindo o manuseio de um grande número de plantas em um curto período de tempo sob condições assépticas. Um meio de cultura pode otimizar os protocolos de micropropagação e é um fator-chave para o sucesso da cultura in vitro. Esse meio é composto por substâncias essenciais para o crescimento dos tecidos, as necessidades nutricionais de cada espécie e é o grande responsável pelo padrão de desenvolvimento in vitro. Assim, o meio de cultura deve ser escolhido de acordo com o objetivo do estudo e a espécie em estudo. O meio de cultura mais utilizado para micropropagação é o MS, composto por sais inorgânicos, carboidratos, vitaminas com altas concentrações de nutrientes para o desenvolvimento das plantas, evitando o excesso ou falta de nutrientes no meio de cultura. Adicionar carvão ativado ao meio de cultura é uma das medidas mais amplamente utilizadas para a propagação, crescimento e desenvolvimento de mudas in vitro, uma vez que se acredita que o carvão tem efeitos benéficos em algumas espécies de orquídeas, por exemplo, aumento na altura e enraizamento das plantas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da concentração no meio de cultura MS e do uso de carvão ativado na germinação e no desenvolvimento in vitro de mudas de 3 espécies de orquídeas nativas do sul da Amazônia brasileira. Para a germinação das 3 espécies, a Azápia variegata, Epidendrum viviparum e a Schborkia gloriosa, os meios de cultura utilizados para a inoculação das sementes foram preparados com 4 composições diferentes, correspondendo aos quatro tratamentos: meio ms full force, com concentração total de nutrientes, meio ms de força total mais 0,3% de carvão ativado, meio ms de meia força, meio ms de meia força mais 0,3% de carvão ativado. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial de 3 espécies vezes 4 meios de cultura, com 5 repetições. A porcentagem de germinação foi avaliada após 15, 20, 25, 30 e 60 dias de cultivo. O índice de velocidade de germinação foi calculado como a soma do número de sementes germinadas por dia dividido pelo número de dias entre a semeadura e a germinação. Após 60 dias, 20 plântulas de cada repetição foram avaliadas aleatoriamente para mensurar a altura da planta e o número e comprimento das folhas e raízes. Para as 3 espécies desse estudo, os meios de comunicação MS com 0,3% de carvão ativado foram os mais apropriados para a germinação de sementes. O início da germinação das sementes da variegata iniciou após 60 dias e foi de 27 a 30% menor do que nas demais espécies. As espécies de orquídeas apresentam diferentes respostas à suplementação de meios nutritivos com adição de carvão vegetal. O meio MS com carvão ativado favoreceu o desenvolvimento em altura, número e comprimento de folhas e número de raízes de mudas da variegata e Epidendrum viviparum.
Em termos de altura de planta e número de raízes, o desempenho da Gloriosa foi idêntico em todos os meios de cultura testados. A presença de carvão ativado favoreceu o comprimento da raiz da variegata em comparação com outras espécies. Já para Viviparum, a mesma característica foi aumentada pela ausência deste componente. Para a Gloriosa, a presença ou ausência de carvão ativado não teve influência no comprimento da raiz. O carvão ativado, além de absorver compostos fenólicos, induz aumento na formação de caules e maior número de raízes, favorecendo o suporte das mudas no meio de cultura. Os meios de cultura com adição de carvão ativado favorecem a germinação in vitro e o índice de velocidade de germinação para as três espécies de orquídeas desse estudo. Portanto, o desenvolvimento das espécies diferiu em resposta ao carvão ativado no meio de cultura.